Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor David. Nós iremos falar hoje sobre uma área da matemática que é o desenho geométrico. E na área de desenho geométrico nós temos pares de ângulos notáveis, que se encontra na página 93 do caderno 2. Então, eu peço que vocês façam a leitura da página 93 e acompanhem comigo. Quando consideramos um par de ângulos, eles podem receber algumas classificações. Acompanhe. Então, uma das classificações a gente pode ver são os ângulos complementares. Os pares de ângulos das figuras a seguir têm uma particularidade interessante. A soma de suas medidas resulta em 90 graus. Então, nós podemos ver aí três imagens, gente, de ângulos. O ângulo verde de 40 graus, o ângulo vermelho de 50 graus. Aqui é o ângulo azul de 20 graus. Agora ajeita logo a imagem. Aí. E aí o ângulo laranja de 70 graus. Aqui o ângulo verde de 47 graus e o ângulo vermelho de 43 graus. Observe que dá de encaixar um com o outro, dá de encaixar. Aí, e quando eu encaixo eles vão lembrar um ângulo que tem uma classificação. Que ângulos vocês acham que vai formar quando eu junto os dois? De cara dá de ver que é um ângulo reto, gente. Olha aqui, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. Ângulo reto é ângulo que mede 90 graus. Então vamos ver. Quanto é 40 graus mais 50 graus? 90. Quanto é 20 graus mais 70 graus? 90. Quanto é 47 graus mais 43 graus? Também dá 90 graus. Então vamos para a sua definição. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, esses ângulos são chamados de complementares. Ou seja, vamos olhar aqui para essa imagem verde, 40 graus é um ângulo complementar de 50 graus, porque juntos formam 90 graus. De novo, o ângulo verde é 40 graus. Aí eu faço a pergunta, qual é o ângulo complementar de 40 graus? Se eu falo complementar, então o total tem que dar 90 graus. Então, o complementar de 40 graus só pode ser 50, porque 40 mais 50 é 90. Então, a imagem do meio nós temos o ângulo de 20 graus e o ângulo de 70 graus. E se eu perguntar qual é o ângulo complementar de 70 graus, eu vou querer saber qual é o ângulo que quando eu junto com 70 graus, dá 90 graus. Ou eu deduzo que é 20, porque 20 graus mais 70 dá 90, ou eu faço a continha, né? 90 graus menos o 70 vai dar o ângulo complementar que eu quero, que é o 20 graus. Seguindo essa lógica, qual é o ângulo complementar de 47 graus? Se complementar tem que ser total 90, então 90 menos 47 vai dar 43. Então 43 é o ângulo complementar de 47 que dá 90 graus. Então, a ideia é essa. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Aí nós temos os exemplos, né? 85 graus e 5 graus são medidas de dois ângulos complementares, pois sua soma resulta em 90 graus. Dizemos que o ângulo de 85 graus é o complemento do ângulo de medida 5 graus. Quando eu falo complemento, eu falo total 90 graus. E vice-versa. Em operações com ângulos submúltiplos do grau, nós vemos aí 46 graus, 30 minutos e 43 graus e 30 minutos. Também são ângulos complementares, porque quando eu somo eles, e a gente já viu em operações com ângulos, até fizemos prova disso, vai dar 90 graus. Então, não pense que ângulos complementares são só ângulos fáceis, como 40 e 50, não. Vai entrar minutos e vai entrar segundos também. Vamos agora, gente, para ângulos. Aqui é uma definição importante. Ó. Se um ângulo tem medida x, seu complemento tem medida 90 graus menos x. Gente, isso é interessante porque quando eu peço assim a soma de dois números distintos, matematicamente falando, algebricamente falando, eu estou dizendo de x mais y, porque x representa um número e y representa um número distinto. Então, x mais y é a soma de dois números distintos. E como seria o complemento da medida de um ângulo x? É o 90 graus menos a parte que falta.
Como eu não sei que parte é essa, eu vou chamar de x, 90 graus menos x. Quando vocês virem 90 graus menos x, dá a entender que está falando de complemento. Vamos agora para suplementares, os ângulos suplementares. De novo, gente, olha só. 70 graus azul, 110 graus laranja. 130 graus verde, 50 graus vermelho. 140 graus e 30 minutos azul, 39 graus e 30 minutos laranja. Eu posso também dizer que quando eu junto os dois, eles vão formar um ângulo que vocês conhecem já, que é o ângulo raso. Quanto mede o ângulo raso? 180 graus. Então, quando eu junto uma parte com a outra, vai ter que dar 180 graus. 110 graus mais 70 graus, 180 graus. 130 graus mais 50 graus, 180 graus. 140 graus e 30 minutos mais 39 graus e 30 minutos, a soma vai dar 180 graus também. Então eu posso dizer que 110 graus é o ângulo complementar de 70 graus, ou melhor, suplementar de 70 graus, porque o suplemento tem que dar 180 graus. Eu não preciso dizer aqui, né, gente? 180 graus é o ângulo suplementar de 50 e vice-versa. 140 graus e 30 minutos é o ângulo suplementar de 39 graus e 30 minutos. O que vocês precisam aprender, que alguns professores passam batido nisso, explicam de outra maneira que também pode aprender, claro, mas que isso me ajudou bastante. Tem que gravar isso. Ângulos complementares. Complemento, 90 graus. Ângulos suplementares. Suplemento, 180 graus. Então, quando pedir o complemento de um ângulo, vocês vão deduzir 90 graus. Então, é 90 graus menos esse ângulo que vai dar o ângulo pedido. Professor, não entendi. Quando pedir o ângulo complementar, vocês têm que lembrar da palavra complementar 90 graus. Então se for me dado um ângulo, por exemplo, 13 graus, então o complemento dele é a outra parte que falta para dar 90 graus. Agora, se me pedirem o suplementar, eu já vou entender. Se me pedir o suplementar, eu já vou entender que é o ângulo que falta para dar 180 graus, porque suplemento tem que lembrar sempre 180 graus. Então, vocês botam na cabeça, complemento 90 graus, suplemento 180 graus. Qual é o complemento? É o ângulo que falta para dar 90 graus. Qual é o suplemento? É o ângulo que falta para dar 180 graus. Então, se eu pedir o suplemento de um ângulo x, a expressão algébrica é essa. 180 graus menos x. Então, na aula de hoje, vocês têm que pegar a ideia do que é ângulo complementar e ângulo suplementar somente. Então, recomendo que vocês dêem uma lida na página 93, criem suas próprias perguntas e respostas, reflitam, estudem e quando vocês disserem para si mesmo, eu entendi o que é ângulo complementar e eu entendi o que é ângulo suplementar, aí sim vocês vão ter estudado a aula de hoje. Então, o assunto de hoje, gente, foi isso, ângulo complementar e ângulo suplementar. Na próxima aula, eu vou já entrar com o próximo conteúdo desse mesmo tópico, que são os ângulos de um polígono, para poder sim passar as atividades para vocês, tudo relacionado aos dois assuntos. Então essa foi a aula de hoje e obrigado por assistirem.